Na recepção de mármore do Hotel Grande Rio, no coração do Rio de Janeiro, a voz do concierge, João, estava tensa, os olhos alternando entre a multidão que começava a se formar e a mulher japonesa de casaco azul marinho à sua frente. Ela permanecia imóvel, mãos cruzadas educadamente, mas seus olhos, afiados e indecifráveis, observavam a crescente tensão como uma general em um campo de batalha. Atrás dela, um assistente de terno escuro digitava freneticamente no celular. 2 tradutores sussurravam ao fundo, vermelhos e impotentes. Devemos chamar a segurança, murmurou um funcionário atrás do balcão. Ela não está sendo agressiva, sussurrou outro, mas não responde em português, inglês ou mandarim. Meu Deus, ela está hospedada na suíte presidencial. Do outro lado do saguão, perto dos carrinhos de bagagem de latão brilhante, Lucas Silva observava em silêncio enquanto polia a borda de uma mesa de vidro. Seu uniforme cinza de zelador se misturava ao ambiente, como papel de parede, por design. As pessoas não viam zeladores. Isso fazia parte do trabalho, especialmente em um lugar como o Hotel Grande Rio, onde o luxo era medido não apenas em mármore, mas em quem tinha permissão para ser ouvido. A gerente do hotel, Mariana Costa, descia a escadaria monumental como se estivesse entrando em um palco da Broadway. Seus saltos altos ecoavam no chão polido, o batom vermelho um farol de controle fabricado. Bom dia, disse ela com uma calma teatral, apoiando as mãos no balcão da recepção. Sou a gerente geral. Como posso ajudá-la, senhorita? A mulher japonesa não respondeu. Mariana repetiu, mais firme. Nada. Mariana virou-se, oferecendo um sorriso forçado à equipe. Ela se recusa a falar. Isso é inaceitável. Os murmúrios cresceram. De onde estava, Lucas sentiu a mudança no ar do ambiente. Algo mais profundo que confusão. Desprezo disfarçado de atendimento ao cliente. Medo mascarado de profissionalismo. Mariana inclinou-se para a hóspede e disse lentamente, como se falasse com uma criança desobediente. Aqui é o Brasil. Senhora, se quer atendimento, precisa falar português. Uma pausa. Então, suavemente, a mulher exalou. Um único suspiro, não dramático, mas deliberado, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O assistente avançou, nervoso. Ela não está sendo difícil. Ela apenas prefere se comunicar em sua língua nativa para assuntos formais. Formal. Mariana riu, balançando a cabeça. Não estamos em Tóquio. Se ela quer pedir toalhas ou champanhe, pode apontar como todo mundo, mas está bloqueando a fila de check-in. Lucas guardou o pano no carrinho de limpeza e caminhou lentamente em direção à confusão. Não sabia por que seus pés se moviam. Apenas se moviam. Algo nos olhos da mulher. Ele não conseguia nomear, mas reconhecia. Era o olhar de alguém sendo avaliado em uma moeda que nunca concordou em usar. Mariana acenou para um segurança uniformizado. Escalem isso para a segurança gerencial. O assistente da mulher interpôs-se, alarmado. Por favor, ela não está causando problemas. É uma das executivas mais respeitadas do Japão. Ela está atrasando o atendimento em um hotel 5 estrelas, retrucou Mariana. Não temos tempo para joguinhos e silêncio. As mãos da mulher tremeram levemente, mas voltaram à imobilidade. Seu silêncio não era fraqueza. Era uma lâmina. Foi quando Lucas deu um passo à frente. Com licença, disse ele. Todos se viraram. Mariana piscou. Senhor Silva, isso não diz respeito à manutenção. Eu sei. Ele respondeu simplesmente. Virou-se para a hóspede, fez uma leve reverência, quase imperceptível, mas precisa, e disse em japonês suave e fluente. Saito-sama, gostaria de uma xícara de chá. Senhorita Saito. O tempo parou. Até a música suave do piano no saguão pareceu desvanecer. Os olhos da mulher se arregalaram, não de forma dramática, mas com o lento reconhecimento de ser verdadeiramente vista. Ela disse algo em japonês, baixo e melódico. Lucas assentiu. Ele gesticulou para o lounge. Podemos sentar ali. Sem pressão, sem mal-entendidos. Felipe, o assistente, virou-se para a equipe, gaguejando. Ele está falando com ela perfeitamente, com sotaque de Kyoto. A voz de Mariana falhou, quase imperceptivelmente. Como você sabe japonês?
Não acho que isso importe agora, disse Lucas gentilmente. Mariana abriu a boca, mas Reiko Saito, a mulher que não disse nada por 15 minutos, ergueu uma mão calmamente, sem desviar os olhos de Lucas. Osha o onegashimasu, ela disse suavemente. Aceito sua oferta. E assim, a mulher mais poderosa da sala deixou o balcão de mármore e caminhou ao lado de um zelador em direção ao lounge silencioso. Não foi necessária mais uma palavra, mas naquele silêncio atônito, hóspedes e funcionários ficaram com uma nova pergunta, que ecoava mais alto que toda a confusão anterior. Quem é esse zelador? E o que mais esse hotel escolheu não ver? Lucas colocou a delicada xícara de porcelana na mesa baixa entre eles, cuidadoso para não deixar o cerâmico tilintar contra o pires. Não era apenas chá. Era um ritual, o tipo de cerimônia silenciosa que ele não realizava há quase uma década. Reiko Saito sentava-se à sua frente no lounge privativo, sua postura régia, mãos gentilmente cruzadas no colo. A luz suave filtrava-se pela janela, projetando padrões no chão de madeira polida. Seu casaco, ainda úmido da garoa matinal, estava cuidadosamente pendurado no braço da poltrona ao lado. Mas não era sua compostura que chamava a atenção de Lucas. Era sua contenção. Havia poder na forma como ela mantinha a quietude, como uma corda de violino afinada o suficiente para cantar, mas sem romper. Arigatou, ela disse suavemente, olhos baixos, por falar com intenção. Lucas assentiu uma vez. Faz um tempo. Meu sotaque deve estar enferrujado. Não, ela respondeu. Não é ferrugem. É memória. Um silêncio se estendeu entre eles, não desconfortável, mas suspenso como uma respiração antes da música. Ela o estudou cuidadosamente, sua voz agora em um português cuidadoso, com um leve toque de Kyoto. Você aprendeu japonês formalmente. Universidade de Kyoto. Lucas confirmou. 7 anos como professor de linguística cultural, especializado na dinâmica do silêncio na Ásia Oriental. Reiko arqueou uma sobrancelha levemente. Escrevi minha tese sobre a frase Kukio Yomu. Ele acrescentou com um sorriso. A arte de ler o ar. Isso lhe rendeu um leve sorriso, que veio e foi como uma ondulação em água parada. E agora, zelador, ela disse, não com escárnio, mas com genuína curiosidade. Agora, zelador, Lucas confirmou. Pelo menos até alguém perceber que sei mais do que onde ficam os esfregões. Reiko olhou para o chá e soprou suavemente a superfície. Por que esconder? Lucas recostou-se. Sua voz era baixa. Depois que minha esposa faleceu, eu precisava de um emprego onde ninguém perguntasse sobre meu passado ou meu futuro. O olhar dela suavizou, mas ela não disse nada. Ele acrescentou. O silêncio nem sempre é uma retirada. Às vezes, é a única coisa honesta que resta. Por um momento, Reiko olhou pela janela, seus dedos roçando a borda da xícara. No meu país, ela disse, nos ensinam que a pessoa mais poderosa da sala é muitas vezes aquela que fala por último. Lucas riu. Neste país, quem fala mais alto geralmente ganha. Reiko voltou-se para ele. Séria agora. E é por isso que parei de falar português em negociações. As palavras se tornaram ruído, armas. Negociação deveria ser sobre intenção, mas aqui é sobre performance. Lucas a observou com algo mais que interesse. Era reconhecimento. Ele a viu não como uma bilionária, mas como um ser humano tentando proteger algo delicado sob a superfície. Ele conhecia essa sensação. Você não está aqui para fechar o negócio, ele disse finalmente. Você está aqui para ver quem está disposto a ouvir antes de falar. Os olhos dela encontraram os dele, e ele sabia que estava certo. Em Tóquio, ela disse, uma empresa americana uma vez me ofereceu uma parceria. Elogios extravagantes, falas suaves, mas zombaram do meu sotaque quando pensaram que eu não estava ouvindo. Não perceberam que entendi cada palavra. O que você fez? Perguntou Lucas. Encerrei o acordo. Ela respondeu simplesmente, e doei a tecnologia para uma ONG. Me custou milhões. Ela olhou nos olhos dele, mas dormi melhor. Lucas sorriu, não por diversão, mas por admiração. Espero que isso te mantenha acordada pelas razões certas. Reiko assentiu uma vez, então perguntou suavemente, você ainda ensina? Não, ele disse. Meus alunos cresceram.
Eu não, disse ela. Havia algo em seu tom que o fez parar, uma dor, silenciosa, mas constante, como uma tristeza que aprendeu a usar um rosto educado. Reiko olhou para o corredor, onde as portas de vidro do lounge molduravam um saguão agitado além. Eles queriam chamar a segurança por causa do meu silêncio. Lucas não olhou. Não precisava. Ele já conhecia a cena. Eles tinham medo do seu silêncio. Ele disse: as pessoas sempre têm. O silêncio deixa espaço demais para a verdade. A voz dela caiu para um sussurro, mas você não recuou. Eu vi seus olhos, disse Lucas. Não seu silêncio. Isso a fez ficar imóvel novamente, não com tensão, mas com surpresa. Uma suavidade tomou suas feições, como alguém que carregava um peso por anos e de repente percebeu que podia colocá-lo no chão. Ela sussurrou em japonês, quase para si mesma. Shizuke wa anata no mikata. O silêncio é seu aliado. Então ela olhou para cima. Diga-me a verdade, Lucas Silva, por que você veio até mim? Ele pausou. E nessa pausa estava tudo. O jeito como eles olharam para você. Ele disse finalmente, como se você fosse o problema. Como se o silêncio significasse ignorância. Já vi esse olhar antes. Em rosto se costumavam me admirar antes de eu perder meu título, minha voz, meu status. R6824, Iko inclinou a cabeça. E agora? Agora, Lucas disse, eu apenas limpo as bordas e espero que alguém perceba quando pisa na sujeira que trouxe. Isso a fez sorrir. Foi leve, mas real. Você me notou, ela disse. Eu me lembro de pessoas como você, ele corrigiu. Pessoas que não precisam de barulho para importar. Houve uma pausa. E então, suavemente, Reiko sussurrou. Você vai ficar por um tempo. Lucas assentiu. E pela primeira vez naquele dia, o silêncio não parecia um campo de batalha. Parecia paz. Quero ele demitido imediatamente. A voz de Mariana Costa cortou o corredor como um estilhaço de vidro. Seus saltos batiam no mármore com precisão furiosa enquanto ela marchava pelo corredor dos fundos. O gerente assistente, Tiago, seguindo atrás como um homem esperando manter o emprego pelo silêncio. Senhora, ele disse, com cuidado, a hóspede especificamente pediu. Ela pediu atendimento. Mariana retrucou, sem nem olhar para trás. Não pediu que um zelador glorificado com uniforme empoeirado fizesse teatro kabuki no saguão. Na sala de reuniões executivas, a alta gerência do hotel estava congelada. A sala acabará de assistir a um clipe de 10 segundos que agora circulava online como fogo. Mostrava Lucas Silva se curvando, com voz suave, respeitosa, e Reiko Saito aceitando seu convite com a graça de uma rainha. O título do vídeo viral, o zelador que falou o silêncio dela. Sabe o que isso faz parecer? Mariana exigiu, batendo o iPad na mesa. Temos 3 tradutores certificados na folha de pagamento. Nenhum deles conseguiu se conectar com ela. E então o zelador da manutenção aparece e nos faz parecer idiotas. O diretor regional tossiu levemente. Mariana, com respeito, não nos faz parecer idiotas. Revela que já éramos. A mandíbula dela se apertou. Do outro lado do hotel, em um corredor silencioso perto do lounge, Lucas estava sozinho diante da máquina de venda automática, observando a garrafa de chá verde girar lentamente e cair com um baque. Ele não ouviu Reiko se aproximar até a voz dela surgir ao seu lado. Essa máquina ainda vende chá e Toen. Não vejo essa marca fora de Tóquio há anos. Lucas sorriu, entregou-lhe a garrafa. Bem, este lugar gosta de parecer internacional. Só não pergunte se está gelado. Reiko aceitou a bebida com uma risada suave. Obrigada. Por antes, não sei como dizer de outra forma. Você já disse, respondeu Lucas. Quero dizer mais que o chá, ela disse, olhos encontrando os dele. Você me salvou de virar um espetáculo para alguém. Ele balançou a cabeça. Você se salvou. Eu apenas traduzi o momento. Uma pausa confortável se estendeu. Reiko olhou pelas altas janelas do saguão, onde a cidade zumbia silenciosamente além do vidro. Estou acostumada a ser subestimada. Às vezes, até conto com isso. Mas aquela mulher, Mariana, ela me olhou como se eu nem fosse humana. O olhar de Lucas seguiu dela. É assim em lugares como este. Superfícies polidas,
Sorrisos frios. Tudo é sobre o que as pessoas acham que você é até você sair do roteiro. Reiko virou-se para ele. E você, Lucas Silva? Você saiu completamente do roteiro. Estou fora do roteiro há anos, ele disse. Ela inclinou a cabeça. Por quê? Ele hesitou, então respondeu sem drama. Porque o silêncio se tornou mais fácil que defender a verdade. As sobrancelhas dela se franziram levemente. Ele continuou. Depois que minha esposa morreu, criei Ana, minha filha, sozinho. Deixei a universidade, peguei o emprego que apareceu, mas depois de um tempo percebi algo. Sua voz baixou. O mundo só respeita conhecimento quando vem com terno e PowerPoint. Ela não disse nada, mas o peso de suas palavras se instalou no som após o momento. Ele acrescentou. O silêncio nem sempre é uma retirada. Às vezes, é a única coisa honesta que resta. Por um momento, Reiko olhou pela janela, seus dedos roçando a borda da xícara. No meu país, ela disse, nos ensinam que a pessoa mais poderosa da sala é muitas vezes aquela que fala por último. Lucas riu. Neste país, quem fala mais alto geralmente ganha. Reiko voltou-se para ele. Sério agora. E é por isso que parei de falar português em negociações. As palavras se tornaram ruído, armas. Negociação deveria ser sobre intenção, mas aqui é sobre performance. Lucas a observou com algo mais que interesse. Era reconhecimento. Ele a viu não como uma bilionária, mas como um ser humano tentando proteger algo delicado sob a superfície. Ele conhecia essa sensação. Você não está aqui para fechar o negócio, ele disse finalmente. Você está aqui para ver quem está disposto a ouvir antes de falar. Os olhos dela encontraram os dele, e ele sabia que estava certo. Em Tóquio, ela disse, uma empresa americana uma vez me ofereceu uma parceria. Elogios extravagantes, falas suaves, mas zombaram do meu sotaque quando pensaram que eu não estava ouvindo. Não perceberam que entendi cada palavra. O que você fez? Perguntou Lucas. Encerrei o acordo. Ela respondeu simplesmente, e doei a tecnologia para uma ONG. Me custou milhões. Ela olhou nos olhos dele. Mas dormi melhor. Lucas sorriu, não por diversão, mas por admiração. Espero que isso te mantenha acordada pelas razões certas. Reiko assentiu uma vez, então perguntou suavemente, você ainda ensina? Não, ele disse. Meus alunos cresceram. Eu não, disse ela. Havia algo em seu tom que o fez parar, uma dor, silenciosa, mas constante, como uma tristeza que aprendeu a usar um rosto educado. Reiko olhou para o corredor, onde as portas de vidro do lounge molduravam um saguão agitado além. Eles queriam chamar a segurança por causa do meu silêncio. Lucas não olhou. Não precisava. Ele já conhecia a cena. Eles tinham medo do seu silêncio. Ele disse, as pessoas sempre têm. O silêncio deixa espaço demais para a verdade. A voz dela caiu para um sussurro, mas você não recuou. Eu vi seus olhos, disse Lucas, não seu silêncio. Isso a fez ficar imóvel novamente, não com tensão, mas com surpresa. Uma suavidade tomou suas feições, como alguém que carregava um peso por anos e de repente percebeu que podia colocá-lo no chão. Ela sussurrou em japonês, quase para a risica dela, como alguém que carregava um peso por anos e de repente percebeu que podia colocá-lo no chão. Ela sussurrou em japonês, quase para si mesma, Suzukeza wa anata no mikata. O silêncio é seu aliado. Então ela olhou para cima. Diga-me a verdade, Lucas Silva, porque você veio até mim. Ele pausou, e nessa pausa estava tudo. O jeito como eles olharam para você. Ele disse finalmente, como se você fosse o problema, como se o silêncio significasse ignorância. Já havia esse olhar antes. Em rosto se costumavam me admirar antes de eu perder meu título, minha voz, meu status. Reiko inclinou a cabeça. E agora? Agora, Lucas disse, eu apenas limpo as bordas e espero que alguém perceba quando pisa na sujeira que trouxe. Isso a fez sorrir. Foi leve, mas real. Você me notou, ela disse. Eu me lembro de pessoas como você, ele corrigiu. Pessoas que não precisam de barulho para importar. Houve uma pausa. E então, suavemente, Reiko sussurrou. Você vai ficar por um tempo. Lucas assentiu.
E pela primeira vez naquele dia, o silêncio não parecia um campo de batalha. Parecia paz. Quero ele demitido imediatamente. A voz de Mariana Costa cortou o corredor como um estilhaço de vidro. Seus saltos batiam no mármore com precisão furiosa enquanto ela marchava pelo corredor dos fundos. O gerente assistente, Tiago, seguindo atrás como um homem esperando manter o emprego pelo silêncio. Senhora, ele disse, com cuidado, a hóspede especificamente pediu. Ela pediu atendimento. Mariana retrucou, sem nem olhar para trás. Não pediu que um zelador glorificado com uniforme empoeirado fizesse teatro kabuki no saguão. Na sala de reuniões executivas, a alta gerência do hotel estava congelada. A sala acabará de assistir a um clipe de 10 segundos que agora circulava online como fogo. Mostrava Lucas Silva se curvando, com voz suave, respeitosa, e Reiko Saito aceitando seu convite com a graça de uma rainha. O título do vídeo viral, o zelador que falou o silêncio dela. Sabe o que isso faz parecer? Mariana exigiu, batendo o iPad na mesa. Temos 3 tradutores certificados na folha de pagamento. Nenhum deles conseguiu se conectar com ela. E então o zelador da manutenção aparece e nos faz parecer idiotas. O diretor regional tossiu levemente. Mariana, com respeito, não nos faz parecer idiotas. Revela que já éramos. A mandíbula dela se apertou. Do outro lado do hotel, em um corredor silencioso perto do lounge, Lucas estava sozinho diante da máquina de venda automática, observando a garrafa de chá verde girar lentamente e cair com um baque. Ele não ouviu Reiko se aproximar até a voz dela surgir ao seu lado. Essa máquina ainda vende chá e Toen. Não vejo essa marca fora de Tóquio há anos. Lucas sorriu, entregou-lhe a garrafa. Bem, este lugar gosta de parecer internacional. Só não pergunte se está gelado. Reiko aceitou a bebida com uma risada suave. Obrigada. Por antes, não sei como dizer de outra forma. Você já disse, respondeu Lucas. Quero dizer mais que o chá, ela disse, olhos encontrando os dele. Você me salvou de virar um espetáculo para alguém. Ele balançou a cabeça. Você se salvou. Eu apenas traduzi o momento. Uma pausa confortável se estendeu. Reiko olhou pelas altas janelas do saguão, onde a cidade zumbia silenciosamente além do vidro. Estou acostumada a ser subestimada. Às vezes, até conto com isso. Mas aquela mulher, Mariana, ela me olhou como se eu nem fosse humana. O olhar de Lucas seguiu o dela. É assim em lugares como este. Superfícies polidas, sorrisos frios. Tudo é sobre o que as pessoas acham que você é até você sair do roteiro. Reiko virou-se para ele. E você, Lucas Silva? Você saiu completamente do roteiro. Estou fora do roteiro há anos, ele disse. Ela inclinou a cabeça. Por quê? Ele hesitou, então respondeu sem drama. Porque o silêncio se tornou mais fácil que defender a verdade. As sobrancelhas dela se franziram levemente. Ele continuou. Depois que minha esposa morreu, criei Ana, minha filha, sozinho. Deixei a universidade, peguei o emprego que apareceu, mas depois de um tempo percebi algo. Sua voz baixou. O mundo só respeita conhecimento quando vem com terno e PowerPoint. Ela não disse nada, mas o peso de suas palavras se instalou nos ombros dela, como algo que ela também carregava. De repente, o gerente assistente apareceu no fim do corredor, agitado. Senhor Silva, ele disse cautelosamente. Senhora Costa gostaria de falar com você com urgência. Lucas suspirou. Claro que sim. Reiko deu um passo à frente. O senhor Silva está me ajudando no momento. Se a senhora Costa deseja falar com ele, pode marcar um horário após nossa reunião terminar. O jovem piscou. Sim, senhora. Eu vou avisá-la. Ele virou-se e praticamente correu. Reiko olhou para Lucas, divertida. Posso não levantar a voz, mas aprendi a levantar sobrancelhas. Isso, disse Lucas, foi uma aula magna. Na sala de reuniões, Mariana andava de um lado para o outro como um tubarão farejando sangue. Ela está redefinindo o protocolo, sibilou. Uma hóspede não deveria ditar a estrutura da equipe, especialmente quando esse funcionário é da manutenção. O diretor de Relações Públicas falou cautelosamente.
Na verdade, o vídeo está sendo elogiado online. Palavras como dignidade, graça e sensibilidade cultural estão em alta. Mariana girou. Tendências não assinam nossos cheques. Nem insultar uma bilionária, murmurou alguém. Ela o ignorou. Enquanto isso, Reiko e Lucas voltaram ao lounge, onde uma bandeja de doces tradicionais brasileiros, como brigadeiros beijinhos, havia sido discretamente colocada por um funcionário júnior que claramente não queria ser visto. Lucas ofereceu a ela um brigadeiro ainda quente. Ela pegou, sorriu. Alguém ainda tem orgulho no atendimento. Ele sentou-se à sua frente novamente. Você disse antes que as palavras se tornaram armas, mas sempre acreditei que elas também podem ser pontes. Ela assentiu, apenas se faladas do lugar certo. Ele inclinou-se levemente. De onde vêm as suas? Reiko piscou. De um lugar que não deixei muitas pessoas visitarem. Ele segurou seu olhar. Posso ser a exceção. Um momento. Sem som, sem movimento. Então, suavemente, ela falou. Meu pai era um artesão budista. Ele dizia, no silêncio, lembramos quem somos. No barulho, esquecemos quem deveríamos nos tornar. Lucas exalou lentamente. Isso explica muito. Ela sorriu levemente. Perdi ele quando tinha 21 anos. Câncer. Mas no dia antes de partir, ele segurou minha mão e disse, não tema ser mal interpretada. Tema se tornar alguém fácil de entender. A garganta de Lucas apertou. Ele gostaria de você. Reiko desviou o olhar por um instante. Às vezes, me pergunto se ele me reconheceria. Lucas disse baixinho. Ele teria te visto muito antes de qualquer outra pessoa. Ela piscou forte, mas não deixou as lágrimas caírem. Então, sem aviso, Mariana Costa entrou no lounge. Senhor Silva, disse ela bruscamente, ignorando Reiko completamente. Preciso falar com você agora. Lucas levantou-se lentamente. Pode esperar, senhora Saito. Eu sei, interrompeu Mariana. Isso é uma questão de limites profissionais. Reiko levantou-se ao lado dele. Com licença, senhora Costa. Mariana virou-se, um sorriso falso estampado no rosto. Sim. Você está falando com um funcionário que está em uma reunião privada comigo. Sugiro que escolha suas próximas palavras com cuidado. Mariana enrijeceu. Não quis ofender. Você não ofendeu, disse Reiko calmamente. Você revelou. E com isso, ela virou-se para Lucas. Continuamos. Ele assentiu. Mariana ficou congelada. Seu rosto uma guerra de cores. E pela primeira vez, ficou claro que a pessoa mais poderosa da sala não era a de salto alto. O lounge de chá estava silencioso. Não o silêncio de hotel, mas o silêncio de templo. Passos abafados, vapor suave subindo de porcelanas delicadas. Sem telefones, sem música, apenas respiração. Lucas estava ao lado da mesa, servindo mate cuidadosamente em duas pequenas xícaras de cerâmica, o líquido verde escuro girando suavemente como um pensamento começando a se formar. Do outro lado, Reiko Saito sentava-se com as mãos descansando levemente no colo. Sua expressão era indecifrável, mas mais suave que no saguão. Era a primeira vez em anos que ele realizava um serviço de chá corretamente, e ainda assim suas mãos não tremiam. Onde você aprendeu isso? Ela perguntou, a voz pouco acima de um sussurro. Em Kyoto, ele respondeu. Um professor chamado Okabe-san. Eu era aluno. Ele era tudo mais. Reiko sorriu levemente. Ele era rigoroso. Pior, disse Lucas, oferecendo-lhe uma xícara. Ele era gentil, o que significava que você não podia culpá-lo quando falhava. Você simplesmente tinha que melhorar. Ela aceitou o chá com ambas as mãos, seus movimentos precisos. Essa é uma resposta muito japonesa. Pegou, ele disse. Eles sentaram em silêncio por um momento, deixando o chá aquecer suas mãos e acalmar sua respiração. Então Reiko falou, baixo e deliberado. Todos assumem que o silêncio é passividade, mas no meu mundo é estratégia. Escudo, espada. Lucas assentiu. No meu, tornou-se sobrevivência. Ela olhou de perto. O que você estava sobrevivendo? Ele não respondeu de imediato.
Em vez disso, olhou para o chá como se ele guardasse o passado. Minha esposa morreu há 7 anos. Aneurisma súbito. Em 1 minuto estávamos planejando o acampamento. No próximo, eu estava segurando a mão dela em um quarto de hospital, e ela já tinha ido embora. Reiko não falou. Não ofereceu condolências. Ela apenas ouviu. Era a coisa certa a fazer. Eu tinha acabado de conseguir uma vaga de professor titular na universidade. Lucas continuou. Recusei. Ana tinha apenas 3 anos. Eu não podia ensinar teoria linguística enquanto ela chorava até dormir. Ele sorriu amargamente. Pensei que estava escolhendo o caminho certo. Acontece que ninguém aplaude quando um homem abandona o prestígio para limpar pisos. Reiko inclinou a cabeça. Isso não é fraqueza. Isso é disciplina. Você é a primeira pessoa que disse isso sem piedade, murmurou Lucas. Não ofereço piedade, ela disse suavemente. Apenas reconhecimento. Sua voz carregava algo diferente agora, não admiração, mas entendimento. Ela colocou a xícara gentilmente na mesa. Meu silêncio nem sempre foi escolhido. Quando vim para o Brasil pela primeira vez, tinha 22 anos. Brilhante, ingênua. Pensei que a inteligência falaria por si mesma. Lucas a observou, sentindo o peso em sua postura antes que ela dissesse mais uma palavra. Um investidor de capital de risco uma vez me disse, ela continuou, você é impressionante para uma mulher que precisa de legendas. Lucas fez uma careta. Por favor, me diga que jogou algo nele. Não, disse Reiko. Tripliquei o valor da minha empresa no ano seguinte e comprei a firma dele. Lucas sorriu. Ok, isso é melhor. Ela olhou para baixo, a voz mais baixa, mas deixou uma cicatriz. Depois disso, parei de falar português durante negociações. Não porque não pudesse, mas porque queria ver quem tentaria me entender mesmo quando não era fácil. Lucas assentiu, como uma troca de código ao contrário. Exatamente, ela disse, um filtro para a autenticidade. Houve outra pausa. Então Lucas disse, então, passei no seu teste. Não, respondeu Reiko, encontrando seus olhos. Você nunca o fez. Você apenas apareceu como você mesmo. Essa frase ficou pesada entre eles. Real, sem forçar, inegável. Ele quebrou o silêncio com um sorriso irônico. Você não é o que eu esperava de uma bilionária de tecnologia. Ela arqueou uma sobrancelha. E o que você esperava? Não sei, ele disse. Mais fria, mais barulhenta, mais brilhante. Reiko riu. Ouço isso muito. Lucas tomou um gole de chá. Você é humana primeiro. Isso confunde as pessoas. Reiko olhou. Realmente olhou. E você? Você é a primeira pessoa em anos que não me tratou como uma manchete. Ele colocou a xícara na mesa. Sei como é se tornar invisível à vista de todos. Isso não é algo que as pessoas admitem facilmente. Tive prática, ele disse. Uma pausa. Então Reiko perguntou, você já se arrependeu de desistir da sua antiga vida? Lucas hesitou. Então disse, algumas noites, sim. Quando Ana pergunta por que não uso terno para trabalhar como os outros pais na escola dela. Eu sinto. Mas então ela me abraça e diz, seu trabalho tem cheiro de limão e bondade. E penso que talvez isso seja melhor que aplausos. O rosto de Reiko suavizou, o canto da boca se erguendo. Ela parece sábia. Ela tem 10 anos, ele disse, mas vê mais claramente que muitas salas de reuniões. Reiko levantou-se lentamente, alisando a saia. Lucas, não estou nesta cidade apenas por um negócio. Estou procurando algo mais difícil de encontrar que capital de investimento. Ele olhou para cima. E o que é isso? Ela segurou seu olhar. Pessoas que não performam apenas para serem vistas. Então ela virou-se para sair, mas antes de dar um passo, olhou para trás e disse gentilmente, obrigada por me lembrar que a dignidade não precisa de tradução. E com isso, ela o deixou sozinho com seu chá e um silêncio que não parecia mais uma ausência, mas um convite. Do outro lado do hotel, atrás de portas de vidro fechadas, Mariana Costa estava andando de novo. Eles ainda estão juntos, ela sibilou, olhando para a tela de segurança. Sim,
Senhora, disse um funcionário timidamente. Ainda no lounge de chá, há 1h14. Ele confirmou. Ela virou-se para a gerente de RP. Isso vai virar uma bola de neve se não controlarmos a narrativa. A narrativa, disse a mulher de RP lentamente, é que um zelador desescalou uma crise culturalmente sensível com graça e fluência, enquanto a gerência quase chamou a segurança para uma bilionária. A mandíbula de Mariana se apertou. Já virou viral, acrescentou a representante de RP. E os hóspedes estão pedindo por Lucas Silva pelo nome. A voz de Mariana caiu, fria. Ele não é hóspede, não é porta-voz, nem está qualificado para limpar o andar da cobertura. A representante de RP arqueou uma sobrancelha. E ainda assim, pode ser a única pessoa que está fazendo este hotel parecer humano. Os lábios de Mariana se estreitaram em uma linha dura. Ela não via mais apenas um zelador. Via uma ameaça. A foto chegou à internet antes que Lucas voltasse ao armário de zeladoria. Uma imagem granulada. Reiko Saito sentada no lounge de chá, sorrindo suavemente enquanto Lucas Silva servia seu chá com a precisão de um diplomata. Sem dispositivo de tradução. Sem assistência. Apenas duas pessoas face a face em perfeito respeito mútuo. Em 1 hora, a imagem tinha mais de 300.000 compartilhamentos. Em 2, estava nos trending topics no Twitter como hashtag o zelador que ouviu. A legenda que viralizou veio de um hóspede no hotel que filmou parte da interação anterior. Enquanto os gerentes entraram em pânico, um zelador conectou. Não precisamos de mais executivos. Precisamos de mais Lucas. Mariana Costa fechou o laptop com tanta força que a xícara de cerâmica ao lado tremeu. Me digam que isso está sendo contido, ela sibilou. A líder de comunicações digitais do hotel, uma jovem chamada Camila, engoliu em seco. Estamos tentando, mas a mídia está ligando. Globo, CNN Brasil, SBT. Eles querem entrevistá-lo. Ele? Mariana exclamou. É um zelador. Camila não respondeu, mas seu silêncio disse mais que suas palavras jamais poderiam. Mariana virou-se para o gerente-geral assistente. Você percebe o que isso significa? Ele sequestrou a narrativa da nossa marca. Fez parecer que falhamos na hospitalidade básica enquanto ele estava lá polindo copos bancando Salvador Cultural. Ele não bancou nada, disse a assistente cuidadosamente. Ele apenas fez a coisa certa. Mariana virou-se para ele. Ninguém o contratou para ser a coisa certa. Nós o contratamos para limpar. E então, na pausa que se seguiu, ela disse que ninguém ousava dizer em voz alta. Se isso sair do controle, seremos o hotel onde o zelador superou a gerência, e esse não é o tipo de publicidade que preserva bônus executivos. Lucas estava sozinho na sala de descanso dos funcionários, o zumbido da luz fluorescente acima dele como um motor cansado. Em sua mão, um e-mail impresso do RH corporativo. Curto, direto, estéril. Assunto: revisão de conduta do empregado. Senhor Silva, devido à recente exposição pública e desvio das funções atribuídas, uma revisão interna formal foi iniciada. Até que o assunto seja resolvido, por favor, abstenha-se de interações com hóspedes além de suas responsabilidades de limpeza. Atenciosamente, Comitê de Supervisão de Pessoal. Ele dobrou o papel uma vez, depois outra, até que fosse pequeno o suficiente para desaparecer em seu punho. Deveria ter previsto isso, murmurou. A porta rangeu atrás dele. Era Pedro, o concierge noturno, um dos poucos funcionários que ainda lembrava que Lucas já usou um blazer em vez de um crachá. Eles estão em pânico, disse Pedro baixinho. Mariana está prestes a perder a cabeça. Lucas não se virou. Porque falei japonês com uma hóspede. Não, respondeu Pedro. Porque você lembrou a todos como é o verdadeiro atendimento. Houve um silêncio entre eles. Um silêncio antigo, pesado com tudo que haviam visto em anos de trabalho invisível. Você está bem? Perguntou Pedro. Estou, mentiu Lucas. Pedro deu um passo à frente. Você tem gente torcendo por você, Lucas. Os hóspedes estão pedindo por você pelo nome. A equipe está sussurrando sobre você como se fosse uma lenda. Não sou uma lenda, disse Lucas secamente. Sou um homem com um esfregão que esqueceu de manter a cabeça baixa. Pedro baixou a voz. Ou talvez você seja um homem que lembrou que ainda tinha uma voz.
A mandíbula de Lucas se contraiu. Não importa. O RH quer silêncio de novo. Pedro recuou. Por sinal, ela te viu, senhorita Saito. Acho que ela viu tudo de você. Lucas olhou para o papel dobrado, então assentiu. Essa é a parte que mais assusta. Lá em cima, na suíte de conferências da cobertura, Reiko estava sentada perto da janela com seu laptop aberto. Seu assistente, Felipe, andava nervoso atrás dela. Eles enviaram um comunicado, disse ele, acenando com o celular, da corporação, chamando o incidente de um desvio infeliz do protocolo. Dizem que o Sr. Silva agiu fora de sua posição. Reiko não olhou para cima. Estão tentando minimizar, acrescentou Felipe, ainda sem reação. Ele hesitou. Quer que eu responda? Ela finalmente virou-se. Sua voz era suave, mas inabalável. Não. Seus olhos se aguçaram. Eu responderei pessoalmente. Felipe piscou. Você quer dizer, voltar lá embaixo? Reiko disse, sim. Ele hesitou. Eles vão resistir. Ela olhou nos olhos dele. Então que resistam. Não construir uma empresa bilionária para deixar pessoas como Mariana Costa definirem quem importa e quem não importa. Felipe endireitou-se. Entendido. Enquanto ela fechava o laptop, seu reflexo na tela encarava. Não a bilionária, não a figura de destaque, mas a garota que uma vez serviu mesas em uma casa de chá em Kyoto, traduzindo pedidos desajeitados de turistas em frases graciosas que sua avó lhe ensinara. Aquela garota esperou muito tempo para ser ouvida e agora estava falando. Lucas voltou ao saguão com um esfregão na mão e silêncio no peito. A conversa no hotel não havia parado. Se alguma coisa, havia crescido, tanto que os hóspedes agora o olhavam, não com desdém, mas com curiosidade, com respeito. Ele odiava isso, porque sabia o quão frágil era esse respeito. Respeito construído em clipes virais e hashtags em alta não era real. Era aplauso com prazo de validade. Mariana o encontrou perto dos elevadores, braços cruzados como uma general esperando um soldado se render. Senhor Silva, ela disse secamente. Confio que tenha recebido o aviso. Recebi. Então entende as consequências de continuar desviando. Entendo. Ela sorriu finamente. Ótimo. Então não teremos mais confusão sobre papéis. Teremos. Mas justo quando Lucas ia sentir e se afastar, uma voz ecoou atrás deles. Não. Teremos clareza, mas não do tipo que você pensa. Ambos se viraram. Reiko Saito estava no final do corredor, composta e resoluta. Ela caminhou em direção a eles, cada passo deliberado, como se estivesse entrando em um palco que possuía completamente. Senhorita Saito, disse Mariana, a máscara escorregando para o lugar. Estávamos apenas discutindo o mal-entendido anterior. Não houve mal-entendido, interrompeu Reiko calmamente, apenas uma falha de caráter. Mariana piscou. Como é? A voz de Reiko permaneceu firme. Você confundiu silêncio com fraqueza e uniforme com valor. Mariana corou. Isso é um assunto interno da equipe. Incorreto, disse Reiko, segurando seu olhar. Isso é uma questão de dignidade humana. Ela virou-se para Lucas. Senhor Silva, caminharia comigo. Ele hesitou. Então assentiu, deixando o esfregão contra a parede. Enquanto caminhavam lado a lado pelo corredor, Reiko disse baixinho, eles não suportam que você não pediu crédito. Lucas sorriu levemente. Que fiquem com raiva. Não fiz isso por eles. Eu sei, ela respondeu. É isso que torna isso poderoso. Eles caminharam em silêncio, mas era o tipo de silêncio que não diminui um homem. Ele o elevava. Era quase meia-noite quando Lucas finalmente entrou em seu modesto apartamento na Vila Madalena, em São Paulo. As luzes da cozinha ainda estavam acesas, lançando um brilho dourado suave sobre a bancada gasta e a pequena pilha de pratos na pia. O cheiro de lavanda e limão pairava levemente. Ana havia limpado novamente sem ser pedida. Ela sempre tentava cuidar dele. Demais para uma menina de 10 anos. Pai, a voz dela chamou do quarto. Não estou com sono, esperando. Cheguei. Ele respondeu gentilmente.
Ana apareceu um momento depois no corredor, enrolada em seu cobertor favorito, cabelo desgrenhado, olhos atentos. Você estava na internet, ela disse secamente. Lucas piscou. Eu estava o quê? Lívia me mostrou. A mãe dela vê notícias durante o jantar. Você está em todo lugar. Ele suspirou, sentando-se no velho sofá azul. Isso não deveria ter acontecido. Ela caminhou até ele e sentou-se ao seu lado, encolhendo-se como um gato. Estão dizendo que você falou japonês com uma bilionária e salvou o hotel, ela disse, olhando para ele. É verdade. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, perguntou. Você lembra quando eu disse que às vezes fazer a coisa certa deixa as pessoas erradas com raiva? Ela assentiu. Bem, ele disse, hoje foi um desses dias. Ana ficou quieta por um tempo. Então, eles vão te demitir. A pergunta atingiu mais forte do que deveria, mas Lucas não vacilou. Ainda não sei, ele disse. Ela encostou a cabeça em seu braço. Por que as pessoas ficam bravas quando alguém é gentil? Ele olhou para o chão. Porque a bondade faz a arrogância se sentir pequena. Ela inclinou a cabeça. Mas isso não é sua culpa. Não, ele sussurrou. Mas me torna o alvo mais próximo. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, quase como um sussurro, Ana perguntou: ser bom é sempre tão difícil? A garganta de Lucas apertou. Ele beijou o topo de sua cabeça. Sim, mas é também o que te torna forte. Mais tarde naquela noite, quando ela dormiu, Lucas sentou-se sozinho à mesa da cozinha, uma xícara de chá frio ao lado de seu cotovelo e uma caneta na mão. Ele pegou uma folha de papel de verdade, e começou a escrever lentamente, com cuidado. Ana, um dia você será grande o suficiente para me perguntar não apenas o que fiz, mas por que fiz. Quero responder essa pergunta agora, enquanto a memória ainda dói e a verdade ainda está quente. Quando as pessoas falam de coragem, geralmente imaginam alguém barulhento, ousado, exigente. Mas aprendi que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente permanecer gentil em uma sala que espera que você endureça. Hoje, vi uma mulher sendo apagada com sorrisos. Já vi esse olhar antes, quando alguém finge que você não está lá porque reconhecê-lo significaria tratá-lo como humano. Dei um passo à frente porque já estive no lado receptor desse silêncio muitas vezes. E se aprendi algo ao criar você, é isto. Não precisamos da permissão do mundo para fazer o que é certo. Só precisamos da vontade de fazer mesmo assim. Você uma vez me disse que meu trabalho tem cheiro de limão e bondade. Espero que sempre tenha. Com amor, pai. Ele dobrou a carta e a guardou em um pequeno envelope com o nome dela. Um dia ela precisaria disso. Talvez não amanhã. Talvez não por anos. Mas quando o mundo tentasse convencê-la de que ser quieta significa ser pequena, ela se lembraria de que seu pai mudou uma sala dizendo quase nada e significando tudo. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao hotel mais cedo que o usual. Ele precisava do silêncio antes que o saguão se enchesse de saltos batendo e carregadores ansiosos, antes dos e-mails, reuniões de RH e sussurros nos corredores. Ele entrou no armário de zeladoria e abriu seu armário. Dentro, colada à porta, havia uma foto de Ana aos 6 anos, dentes à frente faltando, chocolate na bochecha, segurando um prêmio caseiro de melhor pai do mundo rabiscado em giz de cera. Ele sorriu, então alcançou seu esfregão. Assim que saiu para o corredor, Pedro o alcançou. Ei, disse Pedro, com a respiração curta. Eles estão reunidos agora. Conselho Executivo, tudo completo. Ouvi que chamaram a corporação. Lucas suspirou. Imaginei. Você está bem. Vou ficar, ele disse. E a Reiko? Ela ainda está na cobertura, respondeu Pedro. Mas está quieta, focada, como se estivesse planejando algo maior que todos nós. Lucas assentiu. Isso não me surpreenderia. Pedro baixou a voz. Você não está sozinho. Cara, todo mundo aqui embaixo, manutenção, limpeza, cozinha, estamos com você. Você nos deu algo que não tínhamos há anos. O quê? Perguntou Lucas. Pedro olhou nos olhos dele. Prova de que importamos. Lá em cima,
Na sala de reuniões, Mariana Costa estava à frente da mesa, cercada por chefes de departamentos e parceiros sêniores. Isso foi longe demais, ela disse, voz cortante e fria. O comportamento do Sr. Silva, por mais bem-intencionado que seja, criou uma narrativa disruptiva. Precisamos reassumir o controle da marca do hotel antes que isso se torne um precedente. A sala se mexeu desconfortavelmente. Um executivo pigarreou. Com respeito, Mariana. A hóspede em questão não apresentou nenhuma queixa. Na verdade, ela elogiou a conduta dele publicamente. Outro acrescentou, e as reservas aumentaram 12% desde ontem. Estamos recebendo e-mails de clientes internacionais perguntando se o Sr. Silva ainda trabalha aqui. Os lábios de Mariana se estreitaram. Não podemos administrar um estabelecimento de luxo com base em sentimentalismo. Naquele momento, a porta se abriu e Reiko Saito entrou. Sem uma palavra, ela caminhou até o centro da sala e colocou seu celular na mesa. Uma gravação começou a tocar, a voz de Mariana no saguão no dia anterior. Aqui é o Brasil. Se quer atendimento, fale português. Não temos tempo para joguinhos e silêncio. Não contratamos funcionários para fazer teatro kabuki para bilionárias. Silêncio. Então Reiko desligou a gravação e olhou para cima. Eu dei a você a chance de corrigir o registro, ela disse calmamente. Você escolheu fingir que nada aconteceu. Mariana gaguejou. Você gravou isso sem meu. Você estava em um espaço público, disse Reiko, cercada por testemunhas, incluindo sua própria equipe. Ela virou-se para os executivos. Vim aqui para avaliar este hotel como um parceiro de longo prazo para nosso cume de tecnologia, mas o que encontrei foi uma cultura de suposição e um homem corajoso o suficiente para falar a humanidade em uma sala cheia de protocolo. Ela pausou. Não cancelarei o cume, mas só associarei o nome da minha empresa a instituições que reconhecem valor além de um título. E então ela disse 5 palavras que mudaram tudo. Lucas Silva é esse padrão. O salão de baile do Grande Rio nunca esteve tão cheio. Nem em galas de feriado, nem em casamentos de celebridades, e certamente não para uma coletiva de imprensa chamada por uma bilionária que se recusava a dizer por quê. Fileiras de câmeras de mídia alinhavam-se na corda de veludo. Repórteres sussurravam, mexendo-se em seus assentos, incertos do que estavam prestes a testemunhar. O pódio estava vazio. Sem banner de patrocinadores, sem fundo roteirizado, apenas uma linha projetada atrás dele em letras brancas contra preto. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. Nos bastidores, Lucas ajustou o colarinho rígido de sua camisa recém-lavada. Ainda sem gravata, sem terno. Ele recusará ambos. Não estava ali para desempenhar um papel. Estava ali porque Reiko havia lhe feito uma pergunta simples naquela manhã. Você ficaria ao meu lado, não como um símbolo, mas como você mesmo. Agora ela estava ao lado dele, tão calma como sempre, ajustando as mangas de seu blazer marfim com precisão elegante. Você não precisa falar, disse Reiko baixinho. Quero, respondeu Lucas. Ela olhou. Você não deve nada a eles. Eu sei, ele disse, mas talvez eles precisem ouvir mesmo assim. Reiko assentiu uma vez, então subiu ao palco. Os flashes começaram imediatamente. Ela caminhou com a graça deliberada de alguém que sabia exatamente quem era e não precisava mais provar isso. Alcançou o pódio, olhou para a multidão e não disse nada. 30 segundos se passaram, depois 60. Repórteres trocaram olhares. Havia um problema técnico, mas Reiko apenas ficou lá, seu silêncio como pedra. Então ela fez uma reverência profunda, não um aceno casual, uma reverência japonesa completa, estilo Keirei, reservada para momentos de gratidão ou desculpas solenes. Suspiros percorreram a sala como folhas ao vento. Então ela se afastou. Lucas subiu ao pódio lentamente, como se cada passo tivesse que conquistar seu direito. Ele olhou para a multidão. Sem anotações, sem teleprompter, apenas um homem de sapatos de trabalho sob luzes quentes tentando falar por cada pessoa que já foi vista por último, se é que foi vista. Meu nome é Lucas Silva, ele disse, voz firme. Eu limpo pisos para viver. Alguns murmúrios, canetas riscando papel. Eu costumava ensinar línguas, estudei o silêncio.
Então a vida aconteceu, e o silêncio se tornou minha descrição de trabalho. Risadas suaves no fundo. Ele continuou. Ontem, vi alguém poderoso ser descartado, não porque estava errado, mas porque se recusou a atuar nos termos de outra pessoa. Já estive nesse lado das coisas. Alguns de vocês também. Um silêncio caiu. Não dei um passo à frente porque sou corajoso, ele disse. Dei um passo à frente porque reconheci o olhar nos olhos dela. Ele olhou para Reiko. Aquele olhar que recebemos quando o mundo nos diz que não pertencemos às salas que pagamos para entrar. Alguém na plateia bateu palmas uma vez. Então mais alguns se juntaram. Então a sala ficou quieta novamente, ouvindo. Não ofereci uma declaração. Ofereci uma xícara de chá. Falei a língua dela, não para impressioná-la, mas para lembrá-la de que não estava sozinha. Lucas respirou fundo. E, em troca, ela me lembrou que eu ainda tinha uma voz. Ele recuou do microfone e Reiko avançou mais uma vez. Desta vez, ela falou em português impecável. Fiz 100 entrevistas na minha carreira, ela começou. Toda vez, esperam que eu sorria, que venda, que agrade. Mas não hoje. Ela examinou a sala. Hoje não estou aqui como CEO. Estou aqui como uma mulher que viu um homem com um esfregão fazer o que uma sala cheia de especialistas não conseguiu. Sua voz não subiu, não tremeu, mas carregava como trovão envolto em seda. Ele não viu uma barreira linguística. Ele me viu. Reiko pausou. Então ergueu uma pequena foto, a agora famosa imagem de Lucas curvando levemente enquanto oferecia chá a ela. Esta foto foi compartilhada mais de 12 milhões de vezes, ela disse. Mas o que importa não é a imagem. É o que vocês não viram. Ela olhou para os repórteres, sua voz ficando ligeiramente mais afiada. Vocês não viram quantas pessoas reviraram os olhos quando escolhi o silêncio. Não viram os sorrisos sarcásticos, as dispensas, a crueldade calculada embrulhada em sorrisos de atendimento ao cliente. Ela abaixou a foto. E vocês não viram a mão de Lucas tremer quando ele se curvou, porque ela não tremeu. Ele encontrou meu silêncio com força, não com medo. Esse é o tipo de liderança que quero em cada sala de reuniões em que entro. Os aplausos explodiram, desta vez mais altos, crescendo, espalhando-se como uma maré. Reiko esperou até que suavizasse, então olhou novamente. Há uma última coisa que gostaria de compartilhar, ela disse. Algo que nunca disse em nenhum palco. Ela virou-se levemente, olhando para Lucas. Senhor Silva, posso ler algo? Ele assentiu, inseguro. Ela tirou um pedaço de papel do bolso e o desdobrou. Ana, um dia você será grande o suficiente para me perguntar não apenas o que fiz, mas por que fiz. Não precisamos da permissão do mundo para fazer o que é certo. Só precisamos da vontade de fazer mesmo assim. Um silêncio caiu que ninguém ousou quebrar. O peito de Lucas apertou. Ela olhou para ele novamente, seus olhos quentes. Ela tem sorte de ter você. Ele engoliu em seco. Eu sou sortudo. A coletiva terminou não com um slogan, não com um giro de marketing, mas com duas pessoas curvando uma para a outra. E naquela sala de ternos poderosos e flashes de câmeras, a dignidade se destacou mais alta que a marca. Horas depois, em um pequeno café a 2 quadras do hotel, Lucas e Reiko sentaram-se lado a lado. Sem câmeras, sem público, apenas chá. Ela olhou para ele por cima da borda da xícara. Você não precisava me deixar ler aquela carta. Eu sei, ele disse, mas talvez o mundo precisasse saber que não sou apenas um zelador. Você nunca foi, ela disse baixinho. Ele sorriu. Você voltará ao ensino? Ele olhou para baixo. Não sei. O mundo parece diferente agora. Talvez, disse Reiko suavemente. O mundo apenas finalmente alcançou quem você sempre foi. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. E, pela primeira vez, não era o tipo de silêncio que esconde dor. Era o tipo que segue. System. Segue a história, traduzida para o português brasileiro e adaptada ao cenário moderno do Brasil, com os nomes dos personagens alterados para nomes brasileiros populares, conforme solicitado. A história mantém o mesmo comprimento e busca soar natural para falantes nativos do português brasileiro. O cenário foi alterado para o Brasil,
com referências a cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, e a essência da narrativa foi preservada, com ajustes culturais para refletir o contexto brasileiro.